Uma gerente de banco racista se recusa a atender a milionário negro, sem saber das consequências que iria acontecer a ela. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. André Santos ajustou sua gravata Hermes diante do espelho do seu escritório na cobertura de um dos maiores arranha-céus de São Paulo. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ele havia superado incontáveis obstáculos para chegar onde estava. Filho de uma empregada doméstica e criado na periferia de Salvador, André conquistou uma bolsa integral para estudar ciência da computação na USP, desenvolveu um revolucionário sistema de segurança digital, e aos 35 anos já era dono de uma fortuna estimada em 2,8 bilhões de reais. Apesar do sucesso, ele nunca esqueceu suas origens ou os desafios que enfrentou por ser negro em um país que insistia em mascarar seu racismo estrutural por trás do mito da democracia racial. Naquela manhã de terça-feira, André precisava resolver pessoalmente uma questão no Banco Nacional do Comércio, onde mantinha contas corporativas com valores expressivos. Sua empresa estava prestes a fazer uma grande aquisição, e ele precisava assinar alguns documentos importantes relacionados à transação. Vestindo um terno Armani feito sob medida e dirigindo sua Mercedes-Benz blindada, ele se dirigiu à agência Premium do banco no bairro dos Jardins, uma das regiões mais exclusivas da cidade. O interior da agência bancária era um estudo em mármore e vidro, projetado para impressionar e intimidar em igual medida. As cadeiras de couro, as obras de arte contemporânea nas paredes e o silêncio reverencial criavam uma atmosfera de privilégio e exclusividade. André se aproximou do balcão de atendimento prioritário, onde uma recepcionista o observou com um olhar que ele conhecia bem, aquele misto de surpresa e desconfiança que o seguia desde que começou a frequentar ambientes predominantemente brancos e ricos. Regina Álvares, a gerente da agência, observava a movimentação de sua sala com vidros espelhados. Aos 45 anos, ela havia construído sua carreira no banco sendo implacável com procedimentos extremamente seletiva com sua clientela premium. Quando viu André se aproximar do balcão, seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto mal disfarçada. Ela rapidamente pegou o telefone e instruiu a recepcionista a informar que não havia disponibilidade para atendimento naquele momento, independente de quem fosse o cliente. A recepcionista, visivelmente constrangida, transmitiu a mensagem a André, que manteve sua postura serena. Anos de experiência com situações similares haviam lhe ensinado a manter a compostura. Ele calmamente explicou que era cliente premium do banco, citou seu número de conta e mostrou seus documentos. A jovem recepcionista, cada vez mais desconfortável, voltou a consultar Regina, que persistiu em sua recusa, agora alegando procedimentos internos de segurança que precisavam ser seguidos. O ambiente na agência começou a ficar tenso quando André, com voz controlada mais firme, solicitou falar diretamente com a gerente. Outros clientes começaram a observar a situação, alguns com curiosidade, outros com evidente desconforto. Regina finalmente emergiu de sua sala, mas ao invés de cumprimentar André, manteve-se a uma distância calculada e começou a enumerar uma série de requisitos burocráticos supostamente necessários para o atendimento. André observou atentamente enquanto Regina elaborava suas desculpas, seu olhar registrando cada expressão facial, cada gesto defensivo, cada palavra cuidadosamente escolhida para mascarar o preconceito com uma fachada de profissionalismo. Ele havia enfrentado situações similares durante toda a sua vida, mas desta vez seria diferente. Com calma, tirou o celular do bolso e começou a gravar discretamente a interação, enquanto Regina continuava seu monólogo sobre procedimentos de segurança. Enquanto outros funcionários do banco observavam a cena com evidente desconforto, André mantinha sua postura digna, permitindo que Regina cavasse cada vez mais fundo seu próprio buraco profissional. Ele sabia que cada palavra dela, cada recusa infundada, cada olhar de desdém estava sendo registrado não apenas em seu celular, mas também nas câmeras de segurança do banco. O que Regina não sabia era que aquele momento marcaria o início de uma transformação profunda não apenas em sua vida, mas na própria cultura institucional do banco.
À medida que a tensão aumentava na agência, André percebeu os olhares de outros clientes, alguns claramente constrangidos, outros indignados com o tratamento que ele estava recebendo. Um senhor idoso, cliente do banco há décadas, chegou a se levantar para protestar contra o tratamento discriminatório, mas André gentilmente fez um gesto para que ele permanecesse sentado. Esta não seria uma batalha vencida com confrontos imediatos, mas com estratégia e determinação. Regina, interpretando o silêncio calculado de André como submissão, continuou sua série de justificativas cada vez mais elaboradas para negar-lhe atendimento. Ela não fazia ideia de que cada palavra sua estava construindo o caso que eventualmente levaria não apenas à sua demissão, mas a uma completa reestruturação das políticas de atendimento do banco. André, enquanto isso, mentalmente já planejava os próximos passos que transformariam aquele momento de discriminação em um catalisador para mudanças significativas. Por fim, André agradeceu educadamente o atendimento recebido, guardou seu celular e se dirigiu à saída da agência com a mesma dignidade com que entrará. Seu rosto não demonstrava a indignação que sentia, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. Regina observou sua saída com um sorriso de satisfação, completamente alheia ao fato de que acabará de cometer o maior erro de sua carreira. O que ela não sabia era que André Santos não era apenas mais um cliente tentando fazer uma transação bancária. Ele era um homem com os recursos, a inteligência e a determinação necessários para transformar aquela experiência em um ponto de virada na luta contra o racismo institucional no sistema financeiro brasileiro. De volta ao seu escritório, André imediatamente convocou uma reunião com sua equipe jurídica de elite. Marina Campos, sua advogada-chefe, assistiu ao vídeo gravado na agência com uma expressão que misturava indignação profissional e pessoal. Como uma das poucas advogadas negras em posição de liderança nos grandes escritórios de advocacia do país, ela entendia perfeitamente a dimensão do caso que tinham em mãos. Durante 2 horas, ela e sua equipe desenvolveram uma estratégia meticulosa que iria muito além de uma simples ação judicial. O primeiro passo do plano foi contactar discretamente outros clientes negros do Banco Nacional do Comércio. Através de uma rede de empresários e profissionais liberais, André descobriu que sua experiência estava longe de ser um caso isolado. Dezenas de outros casos de discriminação começaram a emergir, alguns documentados, outros silenciados pelo medo ou pela vergonha. Marina e sua equipe começaram a construir um dossiê devastador sobre o padrão de comportamento discriminatório não apenas daquela agência, mas de toda a instituição. Paralelamente, André acionou seus contatos no mundo da tecnologia. Como CEO de uma empresa de segurança digital, ele tinha acesso a ferramentas sofisticadas de análise de dados. Sua equipe começou a minerar dados públicos e informações disponíveis sobre o banco, revelando disparidades gritantes no tratamento de clientes baseadas em raça. Os números não mentiam, havia um padrão claro de discriminação sistemática que se estendia desde a aprovação de crédito até o atendimento personalizado. Regina, completamente alheia à tempestade que se formava, continuava sua rotina na agência, orgulhosa de seu filtro de clientes que mantinha um ambiente exclusivo. Ela não fazia ideia de que cada nova recusa de atendimento a clientes negros estava sendo documentada, cada comentário discriminatório registrado, cada política questionável arquivada como evidência. O banco que ela tanto se orgulhava de representar estava prestes a enfrentar sua própria história de preconceito institucionalizado. A investigação conduzida pela equipe de André revelou algo ainda mais perturbador. Regina não era uma exceção, mas um sintoma de um problema muito maior. O banco tinha um histórico de promover funcionários que mantinham o padrão de suas agências premium, um código velado para práticas discriminatórias. Documentos internos vazados mostravam diretrizes não oficiais que incentivavam o perfil tradicional da clientela, outro eufemismo para exclusão racial. André decidiu ampliar o escopo de sua ação. Não bastava expor apenas Regina ou aquela agência específica, era hora de confrontar todo o sistema bancário brasileiro com seu próprio racismo estrutural. Ele começou a articular uma coalização de empresários negros, todos clientes de grandes bancos, todos com histórias similares para contar.
O movimento começou discretamente, mas estava crescendo como uma bola de neve, ganhando força e dimensão a cada novo dia. Marina Campos apresentou um relatório preliminar que fez André pausar por um momento. As evidências coletadas não apontavam apenas para casos de racismo, mas também para violações graves de regulamentações bancárias e direitos constitucionais. O banco estava vulnerável não apenas a processos por discriminação, mas a uma série de ações regulatórias que poderiam afetar seriamente sua licença de operação. Em sua sala na agência, Regina começou a notar uma mudança sutil no comportamento de seus superiores. Auditorias internas começaram a se tornar mais frequentes, perguntas sobre procedimentos de atendimento começaram a surgir com mais insistência. Ela atribuiu isso à sua eficiência em manter o padrão da agência, sem perceber que estava no epicentro de um terremoto prestes a eclodir no sistema financeiro brasileiro. A mídia começou a receber informações cuidadosamente selecionadas sobre o caso. Jornalistas investigativos, munidos com dados e evidências irrefutáveis, começaram a preparar reportagens sobre discriminação no sistema bancário. O nome de Regina ainda não havia sido mencionado, mas sua foto atendendo sorridentemente clientes brancos enquanto negava serviços a clientes negros estava prestes a se tornar o símbolo de um problema muito maior. André, enquanto isso, preparava seu golpe mais estratégico. Sua empresa de tecnologia estava desenvolvendo um aplicativo revolucionário que permitiria que pessoas documentassem e reportassem casos de discriminação em tempo real. O banco seria apenas o primeiro alvo de uma ferramenta que prometia transformar a luta contra o racismo institucional em algo mensurável, documentável e, mais importante, processável. Os advogados de André finalizaram a estruturação de uma ação coletiva histórica. O processo não buscava apenas indenizações, exigia mudanças estruturais profundas no sistema bancário, desde políticas de contratação até protocolos de atendimento. Regina seria apenas uma peça em um caso muito maior que prometia estabelecer um precedente histórico no combate ao racismo institucional no Brasil. O plano estava quase completo, mas André fez questão de adicionar um elemento final. Ele sabia que a verdadeira mudança não viria apenas através de punições, mas de educação e conscientização. Por isso, incluiu no processo a exigência de que o banco financiasse um programa nacional de educação antirracista, começando pelo treinamento obrigatório de todos os seus funcionários. Regina não seria apenas punida, ela seria forçada a aprender e, talvez, a mudar. Amanhã começou como qualquer outra para Regina Álvares na agência dos Jardins, até que ela notou a presença incomum de 3 executivos do alto escalão do banco atravessando as portas de vidro temperado. Seus rostos carregavam uma seriedade que fez seu estômago gelar. Ao mesmo tempo, nas principais redações do país, jornalistas recebiam um dossiê meticulosamente preparado pela equipe de André Santos, revelando um padrão sistêmico de discriminação racial no sistema bancário brasileiro. O encontro na sala de Regina durou exatas 2 horas e 37 minutos. Os executivos apresentaram evidências irrefutáveis de suas práticas discriminatórias, incluindo o vídeo de sua interação com André Santos e dezenas de outros casos documentados. O sorriso de superioridade que ela sempre carregava se desfez gradualmente, substituído por uma palidez mórbida ao perceber a magnitude da situação. Sua carreira de 23 anos no banco estava prestes a ruir como um castelo de cartas. Enquanto isso, no escritório de André, uma coletiva de imprensa histórica estava sendo organizada. Mais de 50 empresários negros, todos vítimas de discriminação bancária, compartilharam suas histórias diante das câmeras. O impacto foi imediato e avassalador. As ações do banco despencaram 15% nas primeiras horas após as revelações, e as hashtags #Banco Racista e #Justiça para Todos dominaram as redes sociais, alcançando milhões de compartilhamentos em questão de horas. O Banco Central do Brasil emitiu um comunicado oficial anunciando uma investigação profunda sobre as práticas discriminatórias no sistema financeiro. A pressão pública era intensa, e outras instituições financeiras começaram a revisar freneticamente suas políticas internas, temendo serem as próximas a enfrentar escrutínio público.
O caso deixou de ser apenas sobre Regina ou mesmo sobre o Banco Nacional do Comércio, tinha se transformado em um movimento nacional por mudança. Regina foi chamada novamente à sala de reuniões, desta vez para receber sua carta de demissão por justa causa. As evidências eram incontestáveis, e o banco, tentando minimizar os danos à sua imagem, precisava de um bode expiatório. Enquanto ela recolhia seus pertences sob os olhares dos antigos subordinados, notícias sobre sua conduta já circulavam em todos os principais portais de notícias do país. Seu nome e rosto se tornaram símbolos do racismo institucional que por tanto tempo se escondeu atrás de sorrisos falsos e políticas discriminatórias. O aplicativo desenvolvido pela empresa de André, agora chamado Justiça Transparente, foi lançado naquele mesmo dia. Em menos de 24 horas, mais de 100.000 downloads foram realizados, e relatos de discriminação em diversos setores começaram a inundar a plataforma. O que começou como uma resposta a um caso isolado de racismo estava se transformando em uma ferramenta nacional de combate à discriminação sistemática. Marina Campos, a advogada-chefe de André, apresentou formalmente a ação coletiva que se tornaria um divisor de águas no sistema jurídico brasileiro. O processo exigia não apenas indenizações milionárias, mas também mudanças estruturais profundas no setor bancário. Entre as exigências estava a criação de um fundo de R$ 500 milhões para programas de inclusão financeira e educação antirracista. O caso ganhou dimensões internacionais quando importantes veículos de comunicação estrangeiros começaram a cobrir a história. O Financial Times, The Guardian e Le Monde publicaram extensas matérias sobre como o empresário negro brasileiro estava revolucionando a luta contra o racismo institucional no setor financeiro. André recebeu convites para palestrar em Harvard, Oxford e outras prestigiadas instituições sobre transformação social através do empreendedorismo consciente. Regina, agora desempregada e marcada pela infâmia, tentou conceder uma entrevista para se defender, mas suas palavras soaram vazias diante das evidências apresentadas. Sua tentativa de se apresentar como vítima do politicamente correto foi recebida com críticas ainda mais severas, e seu vídeo tentando se justificar se tornou viral pelas razões erradas, gerando ainda mais indignação pública. O Ministério Público Federal anunciou a abertura de um inquérito civil para investigar práticas discriminatórias em todo o sistema financeiro nacional. O caso de André havia exposto uma ferida profunda na sociedade brasileira, e as autoridades não podiam mais ignorar a questão. Outras instituições começaram a implementar mudanças preventivas, temendo serem as próximas a enfrentar o escrutínio público. A diretoria do banco, em uma tentativa desesperada de controlar os danos, anunciou um pacote de medidas antidiscriminação que incluía a contratação de um diretor de diversidade e inclusão, programas de treinamento obrigatório para todos os funcionários e metas específicas para a contratação e promoção de profissionais negros. Era uma vitória significativa, mas André sabia que era apenas o começo de uma transformação muito maior. O movimento iniciado por André começou a inspirar ações similares em outros setores da economia. Empresários negros de diversos segmentos começaram a usar sua influência e recursos para combater o racismo estrutural em suas respectivas áreas. O caso havia se transformado em um catalisador para uma mudança social profunda, provando que o poder econômico, quando usado com propósito, poderia ser uma ferramenta poderosa de transformação social. 3 meses após o escândalo inicial, André Santos observava pela janela de seu escritório enquanto uma multidão se reunia em frente à sede do Banco Nacional do Comércio. Não era um protesto, mas uma celebração. O banco acabava de anunciar a implementação do mais abrangente programa de inclusão financeira já visto no país. A ironia não escapou a André. O mesmo banco que uma vez o discriminou agora se tornava referência em políticas antirracistas, embora não por escolha própria. Regina Álvares, por outro lado, experimentava uma realidade drasticamente diferente. Suas tentativas de conseguir emprego em outros bancos foram todas frustradas, seu nome havia se tornado tóxico no mercado financeiro. Em sua última entrevista de emprego, o gerente de RH gentilmente sugeriu que ela procurasse uma nova área de atuação.
A queda de sua torre de privilégios a forçou a enfrentar, pela primeira vez, as consequências reais de seus preconceitos. O aplicativo Justiça Transparente havia se tornado um fenômeno nacional, com mais de 5 milhões de downloads. A plataforma agora recebia denúncias de discriminação em diversos setores, desde o varejo até o mercado imobiliário. Cada caso reportado era cuidadosamente verificado pela equipe jurídica de André, e os mais graves eram encaminhados para processos judiciais. O medo de aparecer no aplicativo estava mudando comportamentos em todo o país. Marina Campos, agora reconhecida nacionalmente por seu trabalho no caso, foi convidada para liderar uma comissão especial no Congresso Nacional focada na criação de legislação mais rigorosa contra a discriminação racial no setor de serviços. Sua experiência com o caso do banco estava ajudando a moldar políticas públicas que prometiam transformar a maneira como o Brasil lidava com o racismo institucional. O programa de treinamento antirracista exigido pela ação judicial já havia formado mais de 10 mil funcionários do setor bancário. Os resultados preliminares mostravam uma redução significativa nas reclamações por discriminação. Mais impressionante ainda era o aumento no número de clientes negros nas agências premium, um sinal claro de que as barreiras invisíveis começavam a ruir. Em uma reviravolta surpreendente, Regina foi convidada para participar de um documentário sobre transformação social. Inicialmente relutante, ela acabou aceitando após perceber que esta poderia ser sua única chance de redenção. Durante as filmagens, ela foi confrontada com depoimentos de pessoas que havia discriminado ao longo dos anos. O processo doloroso de ouvir essas histórias começou a quebrar suas próprias barreiras internas de preconceito. André expandiu sua iniciativa para outros países, lançando versões internacionais do aplicativo Justiça Transparente. O sucesso no Brasil havia chamado a atenção de ativistas e empresários em toda a América Latina, Europa e África. Sua história estava inspirando uma nova geração de empreendedores negros a usar seu sucesso financeiro como ferramenta de mudança social. O fundo de 500 milhões de reais estabelecido pelo banco começou a mostrar seus primeiros resultados. Programas de educação financeira em comunidades carentes, linhas de crédito especiais para empreendedores negros e bolsas de estudo para estudantes de baixa renda estavam criando oportunidades reais de mobilidade social. O dinheiro que antes servia apenas aos privilegiados agora estava sendo usado para nivelar o campo de jogo. Regina, em seu processo de transformação, começou a trabalhar voluntariamente em uma ONG que auxiliava pequenos empreendedores da periferia. O contato direto com pessoas que antes ela teria discriminado estava lentamente mudando sua perspectiva. Não era uma mudança fácil ou rápida, mas era genuína, nascida não de obrigação, mas de compreensão. O caso continuava gerando ondas de mudança no setor corporativo brasileiro. Outras empresas, vendo o impacto positivo das políticas de inclusão no banco, começaram a implementar suas próprias iniciativas de diversidade. O medo de se tornar o próximo exemplo negativo estava forçando uma transformação que décadas de ativismo não haviam conseguido realizar. André foi convidado para ser o orador principal em uma conferência internacional sobre responsabilidade social corporativa. Seu discurso, transmitido ao vivo para milhões de pessoas, focou não na punição de Regina ou do banco, mas na importância de usar o poder econômico para criar mudanças sistêmicas. O verdadeiro sucesso, ele disse, não está em derrubar os muros do preconceito, mas em construir pontes de entendimento. A história de André e Regina havia se tornado um caso de estudo em importantes escolas de negócios ao redor do mundo. O caso demonstrava como o poder econômico, quando aliado à justiça social, podia criar mudanças reais e duradouras. Mais importante ainda, mostrava que a transformação social não precisava ser um jogo de soma zero, todos podiam ganhar quando as barreiras do preconceito eram derrubadas. Um ano após o incidente inicial, André Santos estava novamente diante da agência do Banco Nacional do Comércio nos Jardins, mas desta vez o ambiente era completamente diferente. A agência, antes um símbolo de exclusão, havia se transformado em um modelo de inclusão financeira. Na entrada, uma placa discreta anunciava Centro de Excelência em Diversidade e Inclusão Financeira,
um lembrete constante da transformação provocada por um ato de discriminação. Regina Álvares assistia pela televisão à inauguração do novo centro, em seu pequeno apartamento alugado no subúrbio de São Paulo. Sua vida havia mudado drasticamente no último ano. Depois de meses de terapia e trabalho voluntário, ela finalmente começava a compreender a profundidade de seus preconceitos anteriores. O processo de autorreflexão havia sido doloroso, mas necessário. Sua conta bancária estava menor, mas sua consciência, paradoxalmente, estava mais rica. O momento crucial chegou quando André subiu ao palco para seu discurso na cerimônia de inauguração. A plateia estava repleta de executivos bancários, ativistas sociais, políticos e, mais significativamente, dezenas de empresários negros que antes haviam sido discriminados naquela mesma agência. O contraste não poderia ser mais evidente. O espaço que antes os rejeitava agora os celebrava como parte vital de sua transformação. Marina Campos, agora secretária nacional de Igualdade Racial, apresentou os números que comprovavam o impacto do movimento iniciado por André. Mais de 50 mil casos de discriminação haviam sido reportados através do aplicativo Justiça Transparente, resultando em mudanças significativas em políticas corporativas em todo o país. O setor bancário, em particular, havia se tornado um exemplo improvável de transformação institucional. Regina, inspirada por uma coragem que nem ela sabia que possuía, havia solicitado permissão para falar na cerimônia. Para a surpresa de muitos, André aceitou seu pedido. Quando ela subiu ao palco, o silêncio foi ensurdecedor. Suas mãos tremiam enquanto segurava o microfone, mas sua voz estava firme quando começou a falar sobre sua jornada do preconceito à consciência. O programa de inclusão financeira do banco havia superado todas as expectativas. Mais de 10 mil novos empreendedores negros haviam recebido financiamento para seus negócios, com uma taxa de sucesso que desafiava todos os preconceitos anteriores sobre risco de crédito. O fundo de 500 milhões de reais havia se transformado em bilhões em nova riqueza gerada nas comunidades antes marginalizadas. André observava Regina durante seu discurso, notando como ela havia mudado. Não era apenas sua aparência mais humilde ou seu novo trabalho como consultora de diversidade, era algo mais profundo. Ela havia se tornado um exemplo vivo de como o preconceito podia ser desaprendido, de como pessoas podiam mudar quando forçadas a confrontar suas próprias contradições. O momento mais impactante da cerimônia veio quando André anunciou a criação do Instituto Regina Álvares para a Transformação Social, uma organização dedicada a reabilitar profissionais afastados por práticas discriminatórias. Regina, que não sabia do anúncio, cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre seus dedos. A redenção que ela não ousava esperar estava sendo oferecida publicamente. O aplicativo Justiça Transparente havia evoluído para uma plataforma global de combate à discriminação, com versões em 12 idiomas e presença em mais de 30 países. O que começara como uma resposta a um ato de discriminação em uma agência bancária havia se transformado em um movimento global por mudança social. André havia provado que a verdadeira vingança não estava na destruição, mas na transformação. A mídia internacional cobriu o evento como um exemplo único de como confrontar o racismo institucional de forma construtiva. O modelo brasileiro de transformação corporativa estava sendo estudado e replicado em outros países, provando que mudanças sistêmicas eram possíveis quando havia vontade política e pressão econômica adequada. Regina concluiu seu discurso com um pedido público de desculpas a André e a todos que havia discriminado ao longo de sua carreira. André, em um gesto que ninguém esperava, subiu ao palco e a abraçou. A foto daquele momento, um empresário negro bem-sucedido abraçando a ex-gerente que o discriminara, se tornaria um símbolo poderoso de transformação e reconciliação. O dia terminou com o anúncio de que o modelo de transformação institucional desenvolvido no caso seria adotado como política pública nacional. O Banco Central do Brasil estava tornando obrigatórios os programas de diversidade e inclusão para todas as instituições financeiras do país. A vingança de André havia se transformado em algo muito maior que ele mesmo, havia se tornado um catalisador de mudança social sistêmica.
5 anos haviam se passado desde aquela manhã fatídica na agência bancária dos Jardins. André Santos estava em seu escritório, analisando o relatório anual do Instituto Regina Álvares para a Transformação Social. Os números eram impressionantes. Mais de 5.000 profissionais haviam passado pelo programa de reeducação antirracista, e 80% deles agora trabalhavam ativamente em iniciativas de diversidade e inclusão em suas novas posições. Regina Álvares, agora diretora executiva do instituto que levava seu nome, estava prestes a lançar seu livro Da Discriminação à Transformação, uma jornada pessoal. O prefácio, escrito por André, destacava como sua história havia se tornado um exemplo poderoso de como o confronto com nossos próprios preconceitos pode levar a uma transformação genuína. O livro já tinha pré-venda de mais de 100.000 exemplares. O Banco Nacional do Comércio havia se tornado irreconhecível, no melhor sentido possível. Sua política de diversidade e inclusão era considerada referência mundial, com mais de 40% de seus cargos de liderança ocupados por pessoas negras. O programa de microcrédito para empreendedores da periferia, iniciado após o caso de André, já havia beneficiado mais de 50.000 pequenos empresários, com uma taxa de inadimplência surpreendentemente baixa. Marina Campos, agora ministra da Igualdade Racial, havia conseguido aprovar uma legislação histórica que exigia que todas as instituições financeiras do país mantivessem programas ativos de diversidade e inclusão. O prefeito André Santos, como ficou conhecido, havia transformado completamente a face do setor bancário brasileiro. As antigas práticas discriminatórias pareciam agora relíquias de um passado vergonhoso. O aplicativo Justiça Transparente havia evoluído para uma plataforma global de combate à discriminação, presente em mais de 50 países. A ferramenta havia se tornado tão eficaz que grandes corporações agora realizavam auditorias preventivas regulares para evitar aparecer em seus relatórios. O medo da exposição havia se transformado em um poderoso motivador para a mudança institucional. André decidiu transformar sua própria empresa em um exemplo vivo de diversidade e inclusão. Mais de 60% de seus funcionários eram negros, e seu programa de trainee exclusivo para jovens da periferia havia se tornado um modelo copiado por outras grandes empresas. O sucesso desses profissionais estava provando, dia após dia, que o talento não tem cor, apenas precisa de oportunidade. Regina, em uma tarde particularmente significativa, recebeu em seu instituto a visita de uma jovem negra que havia sido recentemente promovida a gerente na mesma agência onde ela costumava trabalhar. A ironia do momento não passou despercebida. O espaço que ela uma vez usou para excluir agora servia como símbolo de inclusão e oportunidade. As lágrimas que ela derramou naquele dia eram de genuína alegria pela transformação que testemunhava. O Fundo de Desenvolvimento Social criado pelo banco já havia ultrapassado a marca de R$ 2 bilhões em investimentos em comunidades carentes. Escolas, centros de treinamento profissional e incubadoras de negócios haviam surgido em áreas antes negligenciadas pelo sistema financeiro. A riqueza gerada por esses investimentos estava gradualmente transformando a geografia social das grandes cidades brasileiras. André e Regina foram convidados para dar uma palestra conjunta em Harvard sobre transformação social e justiça restaurativa. Sua história havia se tornado um caso de estudo obrigatório em cursos de ética empresarial e responsabilidade social corporativa em todo o mundo. A mensagem era clara: a verdadeira mudança social não vinha da destruição, mas da transformação consciente. O impacto nas novas gerações era ainda mais significativo. Jovens negros agora entravam em agências bancárias com confiança, sabendo que seus direitos seriam respeitados. O número de empreendedores negros havia triplicado nos últimos 5 anos, e o acesso ao crédito, antes uma barreira quase intransponível, havia se tornado uma realidade tangível. Naquela noite, André participou de uma cerimônia de formatura do programa de trainee de seu banco. Olhando para os rostos jovens e esperançosos dos formandos, ele refletiu sobre como um momento de discriminação havia se transformado em um catalisador de mudança sistêmica. Sua vingança havia se transformado em algo muito maior, havia se tornado uma revolução silenciosa no coração do capitalismo brasileiro.
Uma pesquisa nacional revelou que o índice de discriminação racial no setor bancário havia caído 75% nos últimos 5 anos. O caso André Santos era citado como o principal catalisador dessa mudança. O que começara como um ato de discriminação individual havia se transformado em um movimento nacional por justiça e igualdade, provando que às vezes é preciso apenas uma pessoa para iniciar uma transformação profunda na sociedade. 10 anos após o incidente original, André Santos estava sentado em seu jardim, observando sua neta de 5 anos brincando. Sofia, com seus cachinhos negros balançando ao vento, representava uma nova geração que cresceria em um Brasil diferente daquele que seu avô conheceu. Na mesa ao seu lado, estava a última edição da Forbes Brasil, com uma matéria especial sobre o 10º aniversário do caso que mudou o Brasil. Regina Álvares, agora uma respeitada palestrante internacional sobre transformação social e combate ao racismo, havia acabado de publicar seu segundo livro. Este focava nas histórias de sucesso dos milhares de profissionais que passaram pelo instituto que levava seu nome. Sua própria transformação havia se tornado um símbolo de esperança, provando que mesmo os preconceitos mais arraigados podiam ser superados através da educação e da exposição à realidade. O Banco Nacional do Comércio havia se tornado o maior banco da América Latina, não apenas em ativos, mas em impacto social. Seu sucesso havia provado que inclusão e lucratividade não eram conceitos mutuamente excludentes. Pelo contrário, a diversidade havia se tornado uma vantagem competitiva crucial no mercado financeiro do século XXI. Mais de 70% de seus executivos agora eram oriundos de grupos historicamente marginalizados. A plataforma Justiça Transparente havia evoluído para um sistema global de monitoramento de equidade social, utilizado por governos e organizações em mais de 100 países. O algoritmo desenvolvido pela equipe de André podia identificar padrões sutis de discriminação em grandes conjuntos de dados, permitindo ações preventivas antes que problemas sistêmicos se estabelecessem. Marina Campos, após seu mandato como ministra, havia sido indicada para um cargo na ONU, onde liderava um programa global de combate à discriminação racial. O modelo brasileiro de transformação institucional estava sendo adaptado e implementado em países de todos os continentes, criando uma onda global de mudança social positiva. As estatísticas eram impressionantes. O índice de empreendedores negros no Brasil havia quintuplicado, a representatividade em cargos de liderança havia alcançado níveis históricos, e a desigualdade de renda entre raças havia diminuído significativamente. O efeito André Santos havia provado que mudanças sistêmicas eram possíveis quando havia vontade política e pressão econômica adequada. O Instituto Regina Álvares havia se expandido para 10 países, transformando-se em uma organização internacional dedicada à promoção da igualdade racial e justiça social. Seu programa de reabilitação profissional havia se tornado um modelo estudado em universidades de todo o mundo, provando que a transformação pessoal podia levar à transformação social. André havia estabelecido uma fundação bilionária dedicada a apoiar jovens empreendedores negros, oferecendo não apenas capital, mas mentoria e suporte técnico. O sucesso desses empreendimentos estava gradualmente redefinindo a face do capitalismo brasileiro, tornando-o mais diverso, inclusivo e socialmente responsável. Regina, em seu último discurso público antes de se aposentar, refletiu sobre como sua maior derrota profissional havia se transformado em sua maior vitória pessoal. Seu exemplo havia inspirado outros a confrontarem seus próprios preconceitos, provando que a verdadeira mudança começava com a disposição de reconhecer e corrigir nossos erros. Nas escolas de negócios, o caso André Santos havia se tornado parte obrigatória do currículo, não apenas como um estudo sobre discriminação racial, mas como um exemplo de como o poder econômico podia ser usado para promover mudanças sociais positivas. A história era ensinada ao lado de outros marcos históricos dos direitos civis. A pequena Sofia, neta de André, cresceria em um mundo onde sua cor não seria uma barreira para suas ambições. O legado de seu avô havia ajudado a criar um futuro onde o mérito, e não a raça, determinava as oportunidades de uma pessoa. Era uma transformação que ia além das estatísticas, era uma mudança fundamental na consciência social do país.
Em seu último ato público juntos, André e Regina inauguraram um memorial no local da antiga agência bancária. A placa dizia simplesmente: aqui, um ato de discriminação se transformou em um movimento por justiça. Que este lugar permaneça como um lembrete de que a verdadeira mudança começa quando escolhemos transformar nossa dor em ação positiva. O sol se punha no horizonte de São Paulo, e André, observando sua neta brincar, sorriu. Sua vingança havia se transformado em algo muito maior que ele mesmo, havia se tornado um legado de esperança e transformação para gerações futuras. A história de um empresário negro discriminado em uma agência bancária havia se transformado na história de como um país inteiro começou a mudar.